Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Hoje é dia 23 de abril de 2024. Peço para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, obviamente, para você deixar o seu like, para você compartilhar, comentar. Isso é importante. Depois eu vou deixar a cópia do programa também no Facebook, lá no Instagram. Se você estiver vendo o programa por lá, eu peço para você dar um pulinho no YouTube e curtir também, comentar lá no YouTube, que é uma tentativa de retomada depois da censura brava aplicada pelo YouTube, que excluiu o canal e ele foi restituído por uma ação judicial. É importante deixar aqui registrado que o canal foi excluído, censura da ditadura, das big techs, do capitalismo, essas coisas todas, né? O monopólio, o controle com mão de ferro da liberdade do exercício do jornalismo, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Deixo aqui mais uma vez registrado essa questão que é fundamental, a defesa da liberdade, que é um conceito que se liga exatamente ao debate que nós estamos vendo aí no rame-rame do dia a dia, né? Quer dizer, tem muito essa espuma do bolsonarismo, do nazi-bolsonarismo, né? Isso vai pautando, de certa forma, o debate político, mas é preciso, como eu sempre digo aqui, ver as coisas que estão por trás das coisas. O José Dirceu andou falando que o governo Lula, por exemplo, é um governo de centro-direita. A questão é saber se isso tem fundamento ou não. O Lula disse que o ministro Fernando Haddad deveria ler menos um livro e se dedicar mais à questão política. Vejam como as coisas na vida concreta vão se manifestando. Quer dizer, o que tem mesmo, quais são as coisas por trás das coisas nesse debate que está aí instaurado. É preciso ver que livro o Fernando Haddad está lendo. Eu até lembrei aí que o Collor também dizia que lia, andava com o livro do Adam Smith, Investigação sobre a Natureza da Riqueza das Nações, embaixo do braço. Evidentemente que ele não lia, na verdade era um exibicionismo que ele imitou da Thatcher e do Reagan, né? Quando surgiu o projeto neoliberal no mundo da política, o Collor foi eleito aqui exatamente com esta missão de aplicar aqui o projeto neoliberal. Obviamente que se ele estiver lendo Investigação sobre a Natureza da Riqueza das Nações, ele vai ver que o próprio Adam Smith negava a possibilidade de ter um projeto neoliberal exitoso, né? Esse é o debate que precisa ser feito para a gente entender o que é esquerda, o que é direita, se o governo é de centro-direita, centro-esquerda. É a questão da estratégia e tática. Esse é um conceito muito caro para os comunistas. A estratégia é o rumo para onde você vai, né? Qual é o programa que você está aplicando. A tática é como você faz isso, o caminho. Como você vai aplicar a estratégia? Pela tática. E a tática ela tem que ser flexível. Às vezes é preciso ir mais para a esquerda, mais para a direita. Às vezes é preciso retroceder, né? Enfrentar os obstáculos de acordo com a realidade que ele se apresenta. Aquilo que o Lenin dizia, né, da realidade concreta, análise concreta da realidade concreta. O que é real hoje e amanhã já mudou. É preciso ter essas flexões táticas para se saber se um governo é de esquerda ou de direita, portanto, é preciso olhar para a sua estratégia, qual é o rumo que ele está adotando, né? Esta é a questão toda. Agora, por trás disso é que está toda a celeuma, né? O conceito de liberdade, de democracia, o conceito de igualdade. Eu tenho falado aqui isso de forma reiterada, que o próprio Adam Smith, no seu livro, ele aborda essa questão da liberdade e da igualdade. Por que os nazifascistas falam tanto em liberdade? Liberdade para quem? Para quê? Como? Com qual finalidade? Né? A ideia do conceito da liberdade com igualdade, o lema da Revolução Francesa, a proclamação dessa verdade política síntese, essa verdade política fundamental de que todos somos iguais. A partir disso, nós podemos estabelecer que nós vivemos numa sociedade livre de liberdade. A questão, portanto, é preciso buscar a igualdade social para a gente falar de liberdade. O resto é manipulação, é mentira. E isso está no âmago, no cerne da direita. Os valores da civilização na boca da direita não passam de hipocrisia. Eles não têm como falar em liberdade, porque a lógica da direita não é a igualdade. Portanto, eles estão negando a liberdade quando eles negam a igualdade. Esses conceitos são fundamentais. Agora, para fazer tudo isso, é necessário manipular, mentir, tergiversar. E isso, obviamente, que vai servir de pauta de bandeira para a extrema-direita, para os bolsonaristas.
O Fernando Haddad deveria estar de olho nisso, né? Deveria estar estudando isso, né? Não sei se ele estuda, mas pelo que o Lula anda falando dele, não é de hoje que o Lula dá uns puxões de orelha no Haddad, ele certamente não está lendo o livro do Adam Smith. Se está lendo, pulou essa parte aí que ele falava da igualdade, quer dizer, ele dizia que os capitalistas não deveriam frequentar o mesmo clube para evitar a tentação de se juntar em trustes e monopólios. Ele mesmo dizia, o Adam Smith, se os capitalistas se juntarem em trustes e monopólios pode haver liberdade, ele dizia não, porque não tem a igualdade, a mão invisível do mercado, equilibrando a sociedade, né? Essa que é uma questão fundamental aí que o Lula, não sei se ele estuda isso, mas ele tem o tino, né? Tem o instinto para saber que é preciso dar oportunidades para todos, para estabelecer princípios mínimos de igualdade, para, a partir daí, se falar em democracia, falar em igualdade. Isso confronta, isso bate de frente com a ideologia da direita, que procura se apropriar do Estado para se apropriar da economia. Quem pegar aí os noticiários, os jornalões, não só editoriais, o jornal Estado de São Paulo fez esses dias aí vem fazendo, né, uma espécie assim de especial. Todo dia tem gente lá da tecnocracia, da ditadura neoliberal, da ladroagem neoliberal, atacando o Lula e tentando induzir o Haddad, não é isso, a seguir a cartilha deles para confrontar o Lula. Consequentemente, eles atacam o Lula. Teve até um aí que disse no Estadão que a interferência do Lula precisa ser evitada de qualquer jeito. De qual jeito? Está insinuando que deve haver um golpe de Estado contra o Lula ou transformar o Lula numa mera figura decorativa, como eles tentaram fazer no passado, né? A ideia da conquista do Estado, como eles conquistaram o Estado? Primeiro na ditadura militar, depois pelo projeto neoliberal, com métodos corruptos, autoritários e assim por diante. Quer dizer, a captura do Estado para impor o mercado, a ditadura do mercado, entre aspas. Não é o mercado no conceito do Adam Smith, é um mercado, né, do mundo financeiro, da farra financeira. É esse o mercado que eles tentam impor, uma ditadura da tecnocracia. É importante entender esse conceito de tecnocracia também, é importante saber o que vem a ser a tecnocracia, né? Dentro da tecnocracia, eles vão criando os autocratas. Nós estamos vendo aí no Banco Central, por exemplo, Roberto Campos Neto é um autocrata totalitário. Não tem controle na administração da política monetária pela democracia, pela Constituição, pela institucionalidade do país. Portanto, eles vão criando um regime de monopólio absoluto, que podemos dizer é um regime totalitário, monopólio ideológico, e eles vão impondo a sua autocracia. É uma autocracia composta de tecnocratas que formam a plutocracia, o poder do dinheiro, né? Que não tem nada a ver com a Revolução Francesa, né? Isso, com a ideia da civilização de liberdade, democracia, igualdade, justiça social, inclusão social, essas coisas todas. É isso. E nós vimos na prática o que isso significa. Quando o Brasil caiu nas garras do FMI, é isso, lá atrás, na época da ditadura militar, para socorrer o fracasso, o desastre da roubalheira, né, daquele regime de latrocidas, que foi o tal do milagre econômico, que aquele milagre enfiou o país numa crise grave, a crise do final dos anos 70, começo dos anos 80, quebra, desemprego, a década perdida de 80 e o projeto neoliberal da roubalheira, da ladroagem neoliberal na década de 90, primeiro com Collor, depois com Fernando Henrique Cardoso, que criou toda uma tecnocracia empoderada, a turma do Plano Real, não é isso? Tecnocrata, autocrata, Pedro Malan, melhor dizendo, né, que formou ali aquela equipe, né, que tinha a Helena Landau, da privataria do BNDES, né, e tantos outros, né, uma laia de neoliberais, né, implantou ali um sistema da plutocracia. É a ideia exatamente do mercado, que eles dizem, né? O mercado é gerido pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, que tem em torno deles, tem os agenciadores de investidores na pornografia dos juros, e aí entra grupos de mídias, as big techs e tudo mais. Quer dizer, um mundo que gira em torno de Wall Street. Que esse mundo não tem nada a ver com o povo, com a soberania do país, com a democracia, com os conceitos da civilização, né? A agenda neoliberal que eles vivem dizendo, aí essa Helena Landau, por exemplo, está constantemente aí nos programas da Globo falando
da privataria, a agenda das reformas, todos esses tecnocratas, esses agenciadores aí da pornografia, dos juros altos, do mundo financeiro, falando que é preciso manter a agenda de reformas da privataria. Nós estamos vendo aí a turma do Bolsonaro, o que eles fizeram, né? O que essa turma fez. Estamos vendo aqui em São Paulo agora a privataria da Sabesp, a ladroagem neoliberal, quer dizer, é a farra com o dinheiro e com o patrimônio público, sem controle popular. O povo não participa, o povo não é ouvido, o povo é manipulado e eles vão metendo a mão, vão roubando o patrimônio público. É isso. São grupos que vão se formando em torno de tudo isso para parasitar a economia real. A economia real ela é sustentada pelo trabalho. Quem tem força de trabalho? Né? É necessário vender a força de trabalho, se sujeitar a todo tipo de imposição autoritária, autocrata, plutocrata, não é isso? E tecnocrata, para ter aí um salário, né? Salário de fome, como se dizia antigamente, sem direitos sociais, sem direitos trabalhistas. Eles vão limpando a área exatamente para impor a lógica aí da plutocracia, né? Dessa autocracia que não tem nada a ver com a democracia, porque a fronteira da democracia e autocracia está exatamente nos conceitos de esquerda e de direita. Tem um editorial do Estadão hoje que fala isso de maneira explícita, né? Que ele pega aqui em âmbito mundial, né? Ele analisa aqui que elogia, né, uma decisão da Câmara dos Estados Unidos que aprovou um pacote financeiro contra ambições das potências autocráticas. Vejam a manipulação ideológica, a mentira deslavada, não é isso? Que é o padrão exatamente desse cartel midiático, a guerra midiática, a guerra ideológica, a ditadura ideológica, que diz aqui, ó, uma vitória da Rússia não será só uma derrota da Ucrânia, mas um passo para submeter o direito internacional à lei do mais forte. No sábado, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo na direção oposta ao aprovar um projeto de lei conferindo uma ajuda de 61 bilhões de dólares a Kiev. Em 3 outros projetos foram aprovados auxílios a Israel e Taiwan e a exigência de que mídias sociais sejam dirigidas por empresas não chinesas para operar nos Estados Unidos. Os projetos devem ser brevemente aprovados pelo Senado e sancionados pelo presidente Biden. Isso é ou não é uma ditadura? Quem deu ao Estadão, à mídia, as condições, as premissas para eles dizerem que isso é autocracia, isso é democracia, sem a conceituação aristotélica, que eu sempre digo aqui, a questão da igualdade, né, vem do Aristóteles, a questão aí do Adam Smith, que eu acabei de dizer aqui, a ideia que se formou como projeto de civilização ou barbárie. Aqui a democracia deles é a democracia da barbárie. Olha quem eles estão ajudando. Um regime nazista, corrupto, né, que é o regime de Kiev, um regime de terrorismo de Estado, que é o regime lá de Israel, né, títere, fantoche do regime dos Estados Unidos, o regime de Taiwan, que afronta a China, não é isso? A China considera uma ilha separatista, foi para onde foram os que foram derrotados na Revolução Chinesa de 1949. Então, é um mundo à parte, é um mundo da direita, não tem mediação, não tem democracia, não tem conceituação civilizatória em tudo isso. E isso se traduz em toda essa questão que eu estou falando aqui, da questão do dinheiro, né? Aí entra exatamente o papel do judiciário, o papel do legislativo, o papel do executivo, esses conceitos de república. Não é isso? Nós estamos vendo isso agora na prática, com a direita como um todo, a mídia no meio, atacando o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está, e outros ministros do STF, aí eles põem no todo, né, atacam o STF, porque o STF está fazendo cumprir a Constituição. A questão é saber, o Alexandre de Moraes e outros ministros estão certos ou estão errados nesta questão? Estão aplicando a Constituição ou não? É evidente que estão aplicando a Constituição, portanto, os ataques vêm exatamente porque o Alexandre de Moraes está criando uma situação para se debater, né, um ambiente para se debater o conceito de democracia. O que é democracia? Onde ela está ancorada na Constituição democrática, feita por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo, né? Portanto, a gente vê claramente o que é a autocracia, o totalitarismo, a ditadura a serviço da plutocracia. E atacam aí o Alexandre de Moraes exatamente por isso, não é por outro motivo. Também é importante dizer que nessa questão toda, o povo precisa estar representado nas suas organizações, nos seus partidos políticos, e eles atacam tudo isso.
Por isso que tem essa campanha sistemática contra a esquerda, vai para a extrema-direita, eles põem no aspas do comunismo, virou petismo, né? A tal da polarização que eles tanto falam aí, né? Lula, né? E Bolsonaro, PT, petistas e bolsonaristas, essa polarização vem desde Adam Smith, não é isso? Desde a Revolução Francesa, jacobinos e girondinos. Então a falácia é uma mentira. A questão não é petismo, comunismo versus bolsonarismo. A questão é direita e esquerda. Quem está no espectro da direita, quem está no espectro da direita, da esquerda. Essa que é a questão. Esse é um debate que ele ferveu, podemos dizer assim, a partir da eleição do Lula em 2002, né? Esse debate esteve muito presente na campanha do Lula de 2002 e nos primeiros anos do governo Lula, 2003, 2004, porque teve lá o embate com o Palocci, não é isso? A questão da transição, quem fez a transição daquele projeto, daquela tecnocracia, né, lá do Fernando Henrique Cardoso, do projeto neoliberal, foi o Armínio Fraga, que é o falastrão aí na mídia, junto com a Helena Landau, dessa ideia de que precisa ter agenda de reformas, o projeto neoliberal, enfim, a turma que veio do consenso de Washington, do Plano Real, as regras do projeto neoliberal, ditatorial, absolutamente, né, totalitário, porque não tem mediação, não tem espaço para debate, eles aplicam isso como se fosse verdade absoluta, difundem isso como se fosse verdade absoluta, como se fosse regras, vamos dizer assim, sagradas, intocáveis. Isso é absolutamente autoritário. Lógico que tudo isso resultou depois no empoderamento das quadrilhas, né, que fizeram aí todo o movimento golpista contra o Lula, depois contra a Dilma. Aí serve qualquer tipo de desqualificado, né, de delinquente, como foi o caso do Sérgio Moro, depois com o Bolsonaro. Quer dizer, desde que isso esteja a serviço desta plutocracia, tudo tanto faz. Tentaram enquadrar o governo Lula lá no começo, né, pela rendição do Palocci. Não foi nem rendição, porque o Palocci já estava entranhado em tudo isso, aquela transição, né, da tecnocracia, da plutocracia, como autocratas em postos chaves do Estado, né? É isso, né? Eles vão botando autocratas. O Palocci agia como verdadeiro autocrata ali, confrontando quem tinha uma posição desenvolvimentista, José Dirceu, Guido Mantega, que estava no BNDES. Depois o Mantega assumiu no lugar do Palocci, que eles atiraram no Palocci para atingir o Lula, não para atingir o Palocci, obviamente. E aí isso, aquela história de fazer do limão uma limonada. Lula, a partir disso, pôs o Mantega no Ministério da Fazenda e foi quando o país deu aquela arrancada ali, né, até o golpe, o início da marcha golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. Isso foi fundamental. Junto com isso, a política externa e outras medidas que o governo adotou, porque o Brasil é um país de tantas injustiças sociais, de tantas desigualdades, de tantas perversidades dessa direita, né, que qualquer medida que se toma causa uma revolução, porque gera emprego, gera renda, consequentemente tem todas as repercussões que vêm, né, em decorrência dessas medidas. Por isso que o Lula sempre foi atacado, eles não engolem o Lula sabe disso, já tem experiência, não é isso? Sabe com quem ele está lidando e, consequentemente, de vez em quando ele dá uma enquadrada. Haddad, dá um tempo aí, cara. Para de ler aí essa turma aí da autocracia e ver, né, esse negócio de déficit nominal zero, por exemplo, isso é uma bula, como dizia o Carlos Lessa, presidente do BNDES, porque o Delfim tentou induzir, Delfim Neto, lá da ditadura militar, tentou induzir o Palocci a fazer o tal do déficit zero. Né? Quer dizer, são mundos à parte. Os mundos do orçamento público são dois mundos à parte. Quando eles falam de questão fiscal, orçamentária, déficit, eles não estão falando do dinheiro que eles metem a mão pela captura do Estado. Estão falando nas questões do povo, saúde, educação, infraestrutura e assim por diante, tentando criar barreiras para que o Estado possa fazer investimentos. Consequentemente, a partir desses investimentos, tem crescimento da economia, gera emprego, gera renda e, naturalmente, isso impacta no orçamento público, na divisão do bolo do orçamento público. Quer dizer, dinheiro para o povo e dinheiro para essa plutocracia, esses autocratas, essa gente aí que vai da extrema-direita até a chamada direita de centro, como eu sempre digo aqui, que a mídia é exatamente isso, agenciadores, né? Trazem essa turma das agências aí que administram os fundos de investimentos para dar entrevistas, falar, Helena Landau, Armínio Fraga e toda uma malta, né, de tecnocratas que fazem exatamente esse papel. Então é isso, né? Quer dizer,
Aí coloca lá qualquer boçal, delinquente, como o Moro, como o Bolsonaro, para ser o epicentro político de tudo isso. São meros administradores, né? O Bolsonaro, por exemplo, por que ele ganhou a eleição? Foi mérito dele ou foi um movimento dessa plutocracia? Não é isso? A ideia deles era pôr o Moro lá para vigiar, né? Como uma espécie assim de leão de chácara, né? Daquela pornografia que eles implantaram a partir do golpe de 2016. Como ele é um sujeito absolutamente desqualificado, não deu certo. E puseram ao mesmo tempo lá no Ministério da Fazenda um boquirroto, né, que é outro rato do mundo financeiro, que é o Paulo Guedes. A ideia era fazer um movimento nesse sentido. Quer dizer, não deu certo, então corta esse galho e vamos criar outro, né? A ideia da direita é exatamente essa. Não interessa se é de extrema direita, da extrema de centro, é do espectro da direita. Qualquer um que emergir com condições de fazer esse jogo aí da plutocracia, eles vão incensar, né? Um exemplo foi o Henrique Meirelles, porque a ideia deles era emplacar o Armínio Fraga no Banco Central, lá atrás, quando o Lula, com o Palocci, com o Lula, ali no primeiro governo Lula. Isso ficaria muito explícito, porque seria um ícone daquela ladroagem neoliberal no governo. Foram buscar o Henrique Meirelles, que era da burocracia, né, do mundo financeiro, não tinha essa pecha de ser um tecnocrata, né, mas era um neoliberal empedernido, deu muito trabalho para o Manteiga, né? Ele ficou aí durante muito tempo, um jogo pesado da direita para mantê-lo no Banco Central, mas ele não era assim um tecnocrata que tinha marca na testa, né? Mas, de qualquer forma, eles conseguiram emplacar um tecnocrata aí do mundo neoliberal, né? Um neoliberal empedernido no Banco Central, que bateram de frente com o Manteiga, com o Carlos Lessa, que era presidente do BNDES, né? Depois o Manteiga no Ministério da Fazenda e assim por diante. É isso, né? Aí põe lá um boquirroto, um rato do mercado financeiro que é o Guedes, põe um delinquente boçal, que foi o Sérgio Moro, para tentar administrar outro delinquente boçal. Tudo em nome de uma lógica de roubalheira do orçamento público, do patrimônio público e assim por diante. O que eles estão tentando fazer agora é exatamente transformar o Fernando Haddad num Armínio Fraga. Esse é o jogo que está em andamento. Muito obrigado pela atenção. Peço para você divulgar o outro lado da notícia. É isso, você está vendo no Instagram, no Facebook, né, para você dar um pulinho no YouTube, né, e dar o seu ok, ajudar a gente a alavancar o canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.